Eram 6 horas da manhã quando ouvi as batidas na porta. Não eram batidas normais, daquelas que o carteiro dá ou algum vizinho distraído. Eram batidas fortes, insistentes, desesperadas. O tipo de batida que te acorda com o coração acelerado, com aquela sensação de que algo ruim está para acontecer. Levantei-me na cama, confusa, tentando entender o que estava me havendo. Lá fora, ainda estava escuro. A luz do amanhecer mal começava a se infiltrar pelas cortinas do meu quarto. Quem poderia estar batendo na minha porta a essa hora? Pensei em ignorar, em voltar a deitar e fingir que não tinha ouvido nada. Mas as batidas continuaram, cada vez mais urgentes, mais desesperadas. Levantei, vesti o roupão que sempre deixo pendurado ao lado da cama e caminhei descalça pelo corredor frio da minha casa, aqui no bairro Vila Olímpia. Cada passo que eu dava em direção à porta aumentava meu nervosismo. Algo no ar parecia estranho, pesado, como se a própria manhã soubesse que aquele dia não seria como os outros. Cheguei à entrada e olhei pelo olho mágico. Era Sebastião, seu Tião, meu vizinho de longa data, o homem que morava 3 casas abaixo. O mesmo que tinha me ajudado a arrumar o jardim quando meu Júlio morreu, há 5 anos. Mas não era o seu Tião tranquilo e gentil que eu conhecia. Seu rosto estava pálido, desfigurado. Seus olhos estavam muito abertos, cheios de algo que reconheci de imediato. Medo. Medo genuíno, profundo, do tipo que não se pode fingir. Abri a porta devagar, o suficiente para vê-lo melhor. Ele deu um passo à frente, quase tropeçando nas próprias palavras. Mariana, escute bem. Não saia de casa hoje. Por favor, confie em mim. Não saia por motivo nenhum. Sua voz tremia. Seu Tião nunca tremia. Era um homem de 70 anos, reformado do exército. Alguém que tinha visto coisas na vida que eu nem podia imaginar. E ali estava ele, na minha frente, implorando para que eu o escutasse com uma urgência que me gelou o sangue. O que, Sebastião? Do que você está falando? O que houve? Ele olhou para trás, para a rua vazia, como se esperasse ver algo ou alguém. Depois voltou a me olhar e por um momento pensei que ele ia me contar tudo, mas não contou. Apenas balançou a cabeça com uma expressão de angústia que eu nunca tinha visto. Não posso te explicar agora. Apenas fique em casa, tranque as portas, não abra para ninguém, nem mesmo se parecerem policiais. Você me entende? Para ninguém. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Policiais? Do que ele estava falando? Por que não podia simplesmente me dizer o que estava acontecendo? Sebastião, você está me assustando. Me diz o quê? Você vai entender à tarde. Prometo que você vai entender. Mas agora eu preciso que você confie em mim. Por favor, Mariana, por favor. E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse exigir uma explicação de verdade, ele já estava recuando, se afastando pelo caminho da entrada. Vi-o desaparecer na penumbra da manhã, caminhando rápido, olhando constantemente para os lados, como se estivesse sendo perseguido. Fechei a porta com as mãos trêmulas e fiquei ali parada no silêncio da minha própria casa, tentando processar o que acabara de acontecer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Que diabos tinha sido aquilo? Caminhei até a cozinha. Eu precisava de um copo d'água. Precisava pensar com clareza. Acendi a luz e o brilho repentino me fez piscar. Tudo na minha casa parecia normal. A mesa onde tomo café da manhã, as xícaras penduradas em seus lugares, o relógio de parede que Júlio me deu em nosso 30º aniversário de casamento. Tudo igual, mas nada parecia igual. Servi água com as mãos que ainda tremiam e me sentei em uma das cadeiras. Por que Sebastião estava tão assustado? E por que não podia me dizer o motivo? Eu e ele tínhamos um bom relacionamento. Depois que Júlio morreu, seu Tião foi uma das poucas pessoas que realmente se preocuparam comigo. Me ajudava com as coisas pesadas da casa, me convidava para tomar um cafezinho de vez em quando. Estava sempre lá quando eu precisava, mas isso era diferente. Esta não era uma visita de cortesia, nem um favor entre vizinhos. Isso era um aviso urgente, desesperado, aterrorizante. Olhei o relógio. 6h15 da manhã. Lá fora, o céu começava a se iluminar lentamente, pintando-se de tons laranjas e rosas. Em qualquer outro dia, eu estaria me preparando para sair.
Nas terças-feiras, eu sempre ia ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Glória para ajudar no programa de leitura para crianças. Era algo que comecei a fazer depois de ficar viúva. Uma forma de preencher as horas, de me sentir útil, de não ficar sozinha nesta casa cheia de lembranças. Mas hoje, Sebastião tinha me dito para não sair, para ficar trancada. Por quê? O que poderia ser tão perigoso lá fora que ele sentiu a necessidade de vir à minha casa às 6 da manhã para me advertir? Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse ouvido algo no noticiário. Talvez houvesse um alerta de segurança no bairro. Mas então, por que não me disse isso diretamente? Por que todo esse mistério? E por que ele me disse para não abrir a porta, nem mesmo se parecessem policiais? Essa parte me inquietava mais do que todo o resto. Policiais de quê? Da civil? Do governo? Que tipo de situação requer que desconfiemos das autoridades? Levantei-me e caminhei até a janela da sala. Afastei apenas uma ponta da cortina e olhei para fora. A rua estava vazia e tranquila. As árvores balançavam suavemente com a brisa da manhã. Tudo parecia perfeitamente normal. Demais, talvez. Então, eu o vi. Um carro parado no fim da rua, bem na esquina. Um sedã cinza com os vidros escuros. Não era de ninguém da vizinhança. Disso eu tinha certeza. Eu conhecia os carros dos meus vizinhos. Este era novo e algo na forma como estava estacionado, levemente inclinado, como se o motorista quisesse ter uma visão clara de toda a rua, me deixou nervosa. Aquele carro estava ali antes? Eu não me lembrava, mas também não costumava prestar atenção a essas coisas. Até hoje. Soltei a cortina e me afastei da janela, sentindo uma paranoia crescente. Isso era ridículo. Eu era uma mulher de 68 anos, viúva, aposentada, com uma vida simples e previsível. Quem ia querer me fazer mal? Por que alguém estaria vigiando minha casa? Mas o olhar de Sebastião continuava gravado na minha mente. O medo em seus olhos era real, e seu Tião não era um homem que se assustava facilmente. Voltei para a cozinha e desta vez preparei um café. Eu precisava de cafeína. Precisava despertar completamente e pensar nisso com clareza. Enquanto a água fervia, peguei meu telefone. Talvez devesse ligar para alguém, mas para quem? Meus filhos moravam longe. Andressa em outro estado, trabalhando em sua carreira de advogada. Marcelo no exterior, correndo atrás de seus sonhos de fotógrafo. Tínhamos conversado no domingo passado, nossa chamada semanal de rotina. Tudo normal, tudo bem. Eu não podia ligar para eles agora e dizer que estava assustada porque meu vizinho me disse para não sair de casa. As alarmes soariam. Eles iam querer que eu me mudasse com um deles, que deixasse esta casa, esta vida, e eu não estava pronta para isso. Não, ainda. O café ficou pronto e sentei-me novamente à mesa, olhando fixamente para uma xícara fumegante. O que eu deveria fazer? Ficar aqui sentada o dia todo esperando que passasse o quê, exatamente? Sebastião disse que eu entenderia à tarde. O que ia acontecer à tarde? Tomei um gole do café, que queimou levemente a língua. A dor me trouxe de volta à realidade. Eu precisava me acalmar, talvez eu estivesse exagerando. Talvez seu Tião tivesse tido um pesadelo ou estivesse passando por algo pessoal e não quisesse me preocupar com os detalhes. Trim! O telefone tocou. Levei um susto tão grande que quase derrubei o café. Meu coração voltou a acelerar. Olhei para a tela. Número desconhecido. Hesitei por um momento com o dedo suspenso sobre o botão de atender. E se fosse parte do que Sebastião tinha me alertado? Mas também podia ser uma ligação normal, uma pesquisa, um vendedor. Atendi. Alô? Silêncio. Eu podia ouvir que havia alguém do outro lado. Uma respiração suave, mas ninguém falava. Alô? Quem é? Mais silêncio e depois clique. Desligou. Baixei o telefone lentamente, olhando para ele como se fosse um objeto estranho e perigoso. Uma ligação muda. Às 6h30 da manhã, logo após o aviso de Sebastião. Não era coincidência, não podia ser. Levantei-me de novo, desta vez com mais urgência, e revisei todas as portas da casa. A porta principal, trancada com chave. A porta dos fundos, que dava para o quintal, trancada com chave. As janelas, todas fechadas. Senti-me como uma prisioneira na minha própria casa, mas também me senti um pouco mais segura.
Voltei para a minha sala e me sentei no sofá, abraçando uma almofada contra o peito. Lá fora, o dia continuava a clarear. O mundo despertava como sempre, mas eu estava aqui dentro, trancada, assustada, sem entender o que estava acontecendo. E o pior de tudo era a espera. Sebastião disse que eu entenderia à tarde. Isso significava horas. Horas de estar aqui sozinha, com minha imaginação criando os cenários mais terríveis. Olhei o relógio de novo. 6h45. O dia mal tinha começado e eu já sentia que havia durado uma eternidade. As horas passaram com uma lentidão insuportável. Fiquei sentada no sofá, olhando o relógio a cada 5 minutos, sentindo como o tempo se arrastava, como se o próprio dia estivesse conspirando contra a minha sanidade. Tentei me distrair. Liguei a televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Os noticiários falavam do clima, de política, de esportes, tudo normal, nada que explicasse por que meu vizinho tinha aparecido aterrorizado na minha porta. Desliguei a televisão e o silêncio voltou a encher a casa. Aquele silêncio que eu conhecia tão bem, que tinha sido meu companheiro constante durante os últimos 5 anos. Desde que Júlio morreu, o silêncio tinha se tornado algo familiar, quase reconfortante. Mas hoje era diferente. Hoje, o silêncio não me confortava, me oprimia. Levantei e caminhei pela casa, revisando as janelas outra vez, certificando-me de que tudo estava fechado. Eu me sentia ridícula fazendo isso, como uma velhinha paranoica que via perigos onde não havia, mas não conseguia evitar. Cada ruído me assustava. O vento contra as janelas, o rangido da madeira velha da casa, o zumbido distante de um carro passando na rua. Cheguei até o escritório que Júlio usava para trabalhar de casa, quando trazia papéis da construtora. Eu nunca tinha mexido muito naquele quarto depois de sua morte. Os filhos me ajudaram a empacotar algumas coisas, mas a maioria continuava lá. Seus arquivos, suas pastas, sua mesa organizada da maneira meticulosa que ele sempre a mantinha. Entrei e me sentei em sua cadeira. O couro velho rangeu sob meu peso. Passei os dedos pela superfície da mesa, acumulando um pouco do pó que se havia assentado com os anos. Júlio passava horas aqui, revisando números, fazendo cálculos, trabalhando em coisas que eu nunca entendi de verdade. Ele era o cara dos números. Eu era a dona de casa, a mãe, a que mantinha tudo funcionando enquanto ele trazia o dinheiro. Assim funcionava nosso casamento, e nunca tinha me incomodado. Éramos uma equipe, cada um com seu papel. Mas agora me perguntava se eu realmente tinha conhecido meu marido. Havia segredos em sua vida que eu desconhecia? Coisas que ele escondeu para me proteger? Balancei a cabeça. Eu estava sendo ridícula. Júlio era um homem bom, honesto, transparente. Não havia segredos, não havia mistérios. Era só o medo falando, me fazendo duvidar de tudo. Levantei-me da cadeira e estava prestes a sair do escritório quando ouvi algo que me gelou o sangue. Passos lá fora, no quintal. Fiquei paralisada, com o coração batendo contra as costelas. Os passos eram lentos, deliberados. Alguém estava caminhando pela lateral da minha casa. Aproximei-me da janela do escritório com cuidado, movendo-me o mais silenciosamente possível. As cortinas estavam parcialmente fechadas. Espiei apenas um olho pela borda e olhei para fora. Havia um homem no meu quintal, alto, vestido com roupas escuras, caminhando lentamente pela trilha lateral. Não era ninguém que eu conhecia. Ele estava com as mãos nos bolsos e olhava para a casa, estudando-a como se estivesse procurando algo. O pânico me invadiu. Recuei da janela, tropeçando nos próprios pés. Quem era? O que estava fazendo na minha propriedade? Eu devia chamar a polícia, mas Sebastião tinha me dito para não abrir nem mesmo para os oficiais. Isso significava que eu não devia confiar na polícia também? Voltei a espiar, mais cautelosa desta vez. O homem continuava lá, agora olhando para as janelas. Por um segundo terrível, pensei que ele tinha me visto, mas continuou andando, contornando a casa, desaparecendo em direção ao quintal. Corri para a cozinha, onde eu tinha vista para o quintal de trás. Cheguei bem a tempo de vê-lo testar a maçaneta da porta dos fundos. Minha porta! Ele estava tentando entrar. Sufocando um grito, vi que a porta estava trancada, graças a Deus, mas ele continuou tentando, empurrando suavemente, testando se cedia. Recuei da janela com as mãos na boca,
tentando controlar a respiração. Isso não podia estar acontecendo. Isso não era real. Depois do que pareceu uma eternidade, os passos se afastaram. Voltei a olhar. O homem tinha ido embora, desaparecendo pelo mesmo lugar por onde tinha chegado. Deixei-me cair numa cadeira da cozinha, tremendo dos pés à cabeça. Alguém tinha tentado invadir minha casa. Alguém estava me vigiando, me seguindo, testando minhas portas. Sebastião estava certo. Algo terrível estava acontecendo. Olhei o relógio com os olhos cheios de lágrimas. 11h30 da manhã. Ainda faltavam 2h30. Quanto mais eu aguentaria aquilo? Peguei meu telefone com as mãos trêmulas e escrevi uma mensagem para Sebastião. Alguém esteve no meu quintal. Tentou abrir minha porta. Estou com medo. O que está acontecendo? Enviei a mensagem e esperei, olhando a tela com desespero. Os minutos se arrastaram. 1, 2, 5... Nenhuma resposta. Por favor, Sebastião, me atende. Nada. O silêncio da minha casa agora era ensurdecedor. Cada sombra parecia se mover, cada som era uma ameaça. Eu me sentia como um animal encurralado, esperando o momento em que o predador finalmente atacaria. E o pior era que eu nem sabia quem era o predador, nem por que ele tinha me escolhido. O telefone tocou ao meio-dia, exatamente às 12, como se quem ligava tivesse estado esperando por aquele momento preciso. Desta vez, não era um número desconhecido. Na tela, dizia simplesmente Delegacia de Polícia. Meu coração disparou. Com as mãos trêmulas, deslizei o dedo para atender. Alô, senhora Mariana Freitas da Costa? Era uma voz masculina, oficial, séria. Sim, sou eu. Senhora Costa, fala o delegado Ricardo Assis, da Polícia Civil. Preciso que mantenha a calma e escute o que vou lhe dizer. O tom de sua voz fez meu estômago revirar. Algo ruim tinha acontecido. Algo muito ruim. O quê? O que está havendo, delegado? Onde a senhora se encontra neste momento? A pergunta me desconcertou. Por que ele precisava saber onde eu estava? Estou na minha casa. Por quê? O que houve? Houve uma pausa do outro lado. Eu podia ouvir vozes de fundo, movimento, como se o delegado estivesse no meio de algo importante. Senhora Costa, preciso que me confirme uma coisa. A senhora esteve esta manhã no Centro Comunitário Nossa Senhora da Glória? Geomei. O Centro Comunitário Nossa Senhora da Glória era exatamente onde eu ia todas as terças-feiras às 9 da manhã, onde eu deveria estar hoje. Onde eu teria estado se Sebastião não tivesse me advertido para ficar em casa? Não respondi, sentindo minha voz tremer. Não, eu estive aqui na minha casa a manhã toda. Por quê? O que houve? Outra pausa, desta vez mais longa. Quando o delegado voltou a falar, seu tom era diferente, mais cauteloso, mais preocupado. Senhora, esta manhã, às 9h20, houve um incidente no centro comunitário. Um incidente grave. E temos múltiplos testemunhos de pessoas que afirmam ter visto a senhora lá. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. O quê? Não, isso é impossível. Eu não estive lá. Estou lhe dizendo que estive na minha casa a manhã toda. Eu entendo, senhora, mas preciso que compreenda a gravidade da situação. Há testemunhas que a identificaram. Inclusive, há gravações das câmeras de segurança do centro. Isso não pode ser. Tem que ser um erro. Eu não saí da minha casa. Senhora Costa, há alguém que possa corroborar que a senhora esteve em sua casa esta manhã? Algum familiar? Algum vizinho? Pensei em Sebastião, mas ele tinha me avisado especificamente para não abrir a porta para ninguém. Isso incluía a polícia. E, além disso, ele não tinha respondido minha mensagem. Eu não tinha como provar onde tinha estado. Eu estava sozinha, mas eu juro que não saí. Que incidente! O que aconteceu? O delegado suspirou do outro lado da linha. Eu preferiria não dar detalhes por telefone, senhora. Preciso que a senhora venha à delegacia para que possamos esclarecer isso. Ir à delegacia? Eu estou sendo acusada de algo? Não estou dizendo isso, senhora. Só precisamos que a senhora venha dar seu depoimento e nos ajude a entender o que aconteceu. Isto é muito sério. Minha mente era um caos de pensamentos contraditórios.
Sebastião tinha me dito para não sair, para não abrir a porta, nem mesmo para oficiais. Mas agora a polícia estava me pedindo para ir à delegacia. O que eu deveria fazer? Eu preciso de tempo para processar. Posso ir mais tarde? Senhora Costa, eu realmente preciso que a senhora venha agora. Se a senhora não esteve no centro, como diz, então temos um problema muito maior. Alguém está usando a sua identidade. As palavras caíram sobre mim como pedras. Alguém está usando minha identidade. O que isso significava? Alguém estava se passando por mim? Por quê? Eu não estou entendendo nada disso. Como é possível que alguém... É por isso que precisamos que a senhora venha, para resolvermos isso. Posso enviar uma viatura para buscá-la, se preferir. Não. A palavra saiu mais forte do que eu pretendia. Não, Deixe-me pensar. Eu preciso de um momento. Senhora, se não vier voluntariamente, terei que... Desliguei. Eu sabia que foi uma estupidez. Eu sabia que provavelmente piorava as coisas, mas o pânico me dominou. Deixei o telefone cair no sofá e levei as mãos à cabeça. O que estava acontecendo? Como era possível que houvesse testemunhas que me viram em um lugar onde eu não estava? E que incidente tinha ocorrido? O delegado disse que era grave. Quão grave? O telefone tocou imediatamente. Outra vez, a delegacia de polícia. Não atendi. Continuou tocando 1, 2, 3 vezes, até que finalmente parou. Levantei e comecei a caminhar de um lado para o outro na sala, tentando pensar, encontrar sentido em tudo aquilo. Alguém tinha se passado por mim. Alguém que sabia exatamente onde eu ia nas manhãs de terça-feira. Alguém que conhecia minha rotina e tinha ocorrido algo grave o suficiente para a polícia me ligar, algo que agora estavam me culpando. Corri até a janela e olhei para fora. O sedã cinza não estava mais em seu lugar. Agora havia uma viatura policial estacionada no fim da rua. 2 policiais estavam dentro, olhando em direção à minha casa. O medo se transformou em terror puro. Afastei-me da janela, com o coração batendo tão forte que pensei que ia desmaiar. Isso era real. Tudo era real. Eu não estava paranoica, não estava exagerando. Algo terrível estava acontecendo e eu estava no centro de tudo. Peguei meu telefone outra vez e escrevi para Sebastião, desta vez com mais desespero. A polícia me ligou. Dizem que me viram no centro comunitário. Que algo grave aconteceu. Há uma viatura na frente da minha casa. Sebastião, por favor, preciso que me ajude. Preciso que me explique o que está havendo. Enviei a mensagem e esperei, olhando para a tela com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Desta vez, a resposta veio quase imediatamente. Não abra a porta. Não importa o que disserem. Estou indo para aí. Me dê 20 minutos. 20 minutos. Eu tinha que aguentar 20 minutos a mais. Voltei a olhar pela janela. Os oficiais continuavam na viatura, mas agora um deles estava falando pelo rádio, provavelmente reportando que eu estava em casa, que não tinha saído, que não atendia as chamadas. Quanto tempo passaria antes que decidissem vir me buscar? Eles tinham um mandado de prisão. Podiam entrar na minha casa sem minha permissão? Eu não sabia nada de leis. Nunca tinha tido problemas com a polícia na minha vida. Eu tinha sido uma cidadã exemplar durante 68 anos. E agora estava escondida na minha própria casa, aterrorizada pelos mesmos policiais que deveriam me proteger. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que eu não reconhecia, mas diferente dos anteriores. Hesitei em atender, mas algo em mim precisava saber mais. Alô, senhora Costa? Era uma voz feminina desta vez, jovem, nervosa. Quem é? Meu nome é Angélica. Trabalho no Centro Comunitário Nossa Senhora da Glória. Senhora, preciso falar com a senhora. É sobre o que aconteceu esta manhã. Minha respiração acelerou. O que aconteceu? Ninguém quer me dizer o que aconteceu exatamente. É que é complicado. A mulher que esteve aqui esta manhã, a que todos pensamos que era a senhora, ela fez algo terrível. Roubou dinheiro do caixa de doações, mais de 3 mil reais que tínhamos arrecadado para o programa de bolsas. E não só isso, também levou arquivos do escritório administrativo, documentos pessoais de vários voluntários e participantes do programa. Deixei-me cair no sofá, sentindo minhas pernas fraquejarem. Mas eu não fiz isso. Por que fariam isso comigo? Eu sei,
disse Angélica, e sua voz soava genuinamente confusa. É por isso que estou ligando, porque algo não bate. Essa mulher se parecia muito com a senhora. Senhora Costa, muitíssimo. Mas quando a vi de perto, algo estava errado. Os olhos dela, a forma como caminhava, como falava, era a senhora, mas não era a senhora. Entende o que quero dizer? Não entendo nada. Como é possível que alguém se pareça tanto comigo? E por quê? Para roubar 3.000 reais? Isso é o que não faz sentido, continuou Angélica. 3.000 reais é dinheiro, sim, mas alguém que se deu ao trabalho de se passar pela senhora, de conhecer sua rotina, seu horário. Por que arriscar-se por essa quantia? E os arquivos que ela pegou eram documentos específicos, como se soubesse exatamente o que procurava. Que tipo de arquivos? Eu não posso dar detalhes à senhora. Mas eram documentos sensíveis, informação pessoal. A diretora está furiosa e a polícia está investigando. Mas eu só senti que devia ligar para a senhora. Porque quando vi aquela mulher esta manhã, algo dentro de mim disse que algo estava errado. E agora que sei que não era realmente a senhora, tudo faz mais sentido. Você disse isso à polícia? Sim, mas eles estão focados em encontrá-la. Eles têm suas digitais no caixa, testemunhas que a identificaram. Para eles, é um caso claro. Minhas digitais? Como podem ter minhas digitais se eu não estive lá? Houve um silêncio incômodo do outro lado. Eu não sei, senhora, mas eles têm. O delegado Assis me disse isso. Desliguei o telefone, sentindo que ia vomitar. Minhas digitais. Como era possível? Como alguém podia ter minhas digitais? Então, eu me lembrei. Há 2 meses, eu tinha ido ao banco para renovar alguns documentos. Pediram minhas digitais para o novo cartão de débito. Um procedimento padrão, me disseram. Algo de segurança adicional. Era possível que alguém tivesse tido acesso a essa informação, que a tivesse usado. Olhei o relógio. Tinham se passado 10 minutos desde a mensagem de Sebastião. Mais 10 minutos. Mas então ouvi algo que fez meu sangue congelar. Passos na varanda. Batidas na porta. Mas não eram batidas desesperadas como as de Sebastião esta manhã. Eram batidas firmes, autoritárias. Senhora Costa, Polícia Civil, precisamos que abra a porta. Fiquei paralisada no meio da sala, olhando para a porta como se fosse uma criatura viva prestes a me devorar. As batidas continuaram, mais insistentes a cada vez. Senhora Costa, sabemos que a senhora está aí dentro. Por favor, abra a porta. Queremos apenas conversar com a senhora. Era a voz do delegado Ricardo Assis, a mesma voz que eu tinha ouvido por telefone minutos antes, mas agora ouvi-la do outro lado da minha porta, tão perto, me aterrorizava de uma forma que eu não podia explicar. Sebastião tinha me dito para não abrir, para não confiar em ninguém, nem mesmo em oficiais. Mas como eu podia me negar à polícia? Não pioraria tudo se eu recusasse? Senhora, se não abrir voluntariamente, teremos que considerar outras opções. Não queremos chegar a isso. Outras opções. O que isso significava? Derrubar a porta? Um mandado judicial? Minha mente tentava processar todas as possibilidades enquanto meus pés permaneciam pregados ao chão. Aproximei-me lentamente da porta, sem fazer ruído, e olhei pelo olho mágico. Eram 2 homens vestidos com trajes escuros. Um deles, o que tinha estado falando, tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, expressão séria. O outro era mais jovem, parado levemente atrás, olhando ao redor da varanda, como se esperasse que mais alguém aparecesse. Só queremos esclarecer a situação do centro comunitário, continuou o delegado. Se a senhora realmente não esteve lá, como afirma, então precisamos da sua ajuda para encontrar quem o fez. É tão simples quanto isso. Parecia razoável, lógico, exatamente o que um delegado de verdade diria. Mas algo em seu tom, na forma como olhava através do olho mágico, me dizia que isso não era tão simples. Preciso falar com meu advogado primeiro, eu disse finalmente, surpreendendo a mim mesma com o quão firme soou minha voz. Os 2 homens trocaram olhares. Senhora, a senhora não está sendo acusada de nada ainda. Só precisamos do seu depoimento. Não precisa de um advogado para uma conversa. Ainda. Aquela palavra ressoou na minha mente. Eu ainda não estava sendo acusada, mas estaria em breve se não cooperasse. De toda forma, prefiro esperar. O delegado suspirou e, por um momento,
Pensei que eles iriam embora, mas então ele tirou algo do bolso, uma fotografia. Pode pelo menos ver isto, Sra. Costa. Ele a aproximou do olho mágico. Era uma imagem de câmera de segurança, granulada e em preto e branco mais clara. Mostrava uma mulher entrando no centro comunitário. Uma mulher que se parecia exatamente comigo. Meu coração parou. Era como olhar para mim mesma em um espelho. A mesma altura, o mesmo corte de cabelo, a mesma forma de caminhar. Inclusive usava roupas similares às que eu usaria. Calças escuras e uma blusa clara com um suéter por cima. Essa é a senhora, Sra. Costa. Eu não podia responder. Estava muito chocada. Quem era aquela mulher? Como era possível que ela se parecesse tanto comigo? Tem o seu rosto, a sua constituição, a sua forma de se vestir. Os funcionários do centro a reconheceram imediatamente, inclusive a chamaram pelo nome, e ela respondeu: "Está me dizendo que tem uma gêmea que ninguém conhece?" "Eu não tenho irmãos", sussurrei, embora não tivesse certeza se tinham me escutado. O delegado guardou a fotografia e sua expressão se endureceu. "Sra. Costa, isso não vai desaparecer. Quanto mais tempo passar sem que coopere, pior ficará para a senhora. Sugiro que reconsidere sua decisão." "Eu já lhes disse que não estive lá. Não sei quem é essa mulher, mas não sou eu." "Então nos ajude a provar isso. Venha conosco, dê seu depoimento. Permita-nos tirar suas digitais para comparar." "Vocês já têm minhas digitais", interrompi. "Disseram que as encontraram na cena." Outra troca de olhares entre os dois homens. O mais jovem se aproximou e sussurrou algo no ouvido do delegado. Assis assentiu lentamente. "É verdade, nós temos. O que torna sua insistência em que não esteve lá ainda mais difícil de acreditar." "Entende a situação em que está se colocando?" Sim, eu entendia. Entendia perfeitamente que alguém tinha planejado isso com muito cuidado. Alguém que sabia onde eu ia, como eu me vestia, como eu falava. Alguém que de alguma forma tinha conseguido minhas digitais. Isso não era um roubo ao acaso, era uma operação calculada. Mas por quê? Por que eu? "Eu vou lhe dar 5 minutos para que abra esta porta, Sra. Costa", disse o delegado. E agora sua voz tinha um tom ameaçador. 5 minutos. Depois disso, teremos que tomar medidas mais drásticas." Eles se afastaram da varanda e voltaram em direção à viatura que continuava estacionada na rua. Eu os vi falar entre si, um deles fazendo uma ligação pelo rádio. Afastei-me da porta com as pernas tremendo. Onde estava Sebastião? Já tinham se passado 15 minutos. Eu precisava que ele chegasse logo, que me explicasse que diabos estava acontecendo. Voltei para a janela da sala e observei. Os 2 homens continuavam perto da viatura, esperando. O mais jovem olhava constantemente para o relógio. O delegado Assis falava ao telefone, gesticulando com as mãos como se estivesse argumentando com alguém. Então, vi outro carro se aproximando pela rua. Um sedã preto, mais novo do que os outros carros da vizinhança. Estacionou atrás da viatura e dele desceu uma mulher. Ela usava um traje formal e óculos de sol, apesar de o dia estar nublado. Aproximou-se do delegado Assis e eles começaram a falar. Eu não podia ouvir o que diziam, mas a conversa parecia tensa. A mulher apontava em direção à minha casa. O delegado negava com a cabeça. Ela insistia. Quem era? Outra delegada? Uma promotora? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sebastião. Estou a 2 quadras. Não abra a porta. Aconteça o que acontecer, não abra. 2 quadras. Ele quase tinha chegado. Eu só precisava aguentar um pouco mais. Mas então a mulher de terno começou a caminhar em direção à minha casa. Não para a porta principal, mas para a lateral, o mesmo caminho que o homem de roupa escura tinha tomado esta manhã. Ela desapareceu da minha vista. Corri para a cozinha para ver o que ela estava fazendo. Eu a vi caminhando pelo quintal lateral, olhando para as janelas, estudando a casa. Chegou até a porta dos fundos e, para meu horror, tirou algo da bolsa, uma pequena ferramenta metálica. Estava tentando forçar a fechadura. O pânico me invadiu completamente. Agarrei a primeira coisa que encontrei, uma faca de cozinha da gaveta, e fiquei ali parada, tremendo, sem saber o que fazer. A mulher continuava trabalhando na fechadura. Eu podia ouvir os pequenos cliques metálicos. Era só questão de tempo antes que ela conseguisse abrir. Então, ouvi o motor de um carro acelerando. Através da janela da frente, vi o carro de Sebastião derrapando até parar em frente à minha casa.
Ele saltou do veículo e correu em direção ao delegado Assis, gritando algo que eu não pude ouvir. Os dois homens ficaram cara a cara. Sebastião gesticulava violentamente, apontando para a minha casa, para os policiais. O delegado tentava acalmá-lo, mas Sebastião não parava. E naquele momento, ouvi o clique definitivo da fechadura dos fundos se abrindo. A porta se abriu lentamente e a mulher de terno entrou na minha cozinha, tirando os óculos de sol. Quando vi seu rosto claramente, senti que o mundo parava. Ela tinha o meu rosto. Não se parecia comigo. Era exatamente eu. Cada ruga, cada marca, cada detalhe. Ela sorriu e foi o sorriso mais aterrorizante que eu tinha visto na minha vida. Olá, Mariana, disse ela com a minha própria voz. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa muito séria. Recuei até bater na parede, a faca tremendo na minha mão. A mulher fechou a porta atrás dela com calma, sem tirar os olhos de mim. Era como estar em frente a um espelho vivo, mas um espelho que se movia por vontade própria, que respirava, que sorria com uma frieza que eu nunca tinha visto em meu próprio reflexo. Não grite, disse ela, levantando as mãos em um gesto de paz que não transmitia nenhuma tranquilidade. Se você gritar, os de fora vão entrar. E, acredite, você não quer que isso aconteça. Quem é você? Minha voz saiu apenas como um sussurro rouco. Essa é uma pergunta complicada, respondeu ela, caminhando lentamente em direção à mesa da cozinha e se sentando como se estivesse em sua própria casa. Digamos que sou alguém que conhece muito bem a sua vida, cada detalhe, cada hábito, cada pequeno segredo. O que você quer de mim? Ela inclinou a cabeça, me estudando com aqueles olhos que eram idênticos aos meus, mas que olhavam de uma forma completamente diferente. Havia algo calculista neles, algo impiedoso. Não é o que eu quero. É o que outras pessoas querem. Eu sou só a mensageira, a executora, se preferir chamar assim. Eu não entendo nada do que você diz. Eu sei. E essa é precisamente a razão pela qual estamos nesta situação. Sua ignorância, Mariana, sua bendita e conveniente ignorância sobre quem era realmente o seu marido. A menção de Júlio fez algo dentro de mim se romper. A fúria substituiu o medo por um momento. Não se atreva a falar dele. Você não sabe nada sobre meu marido. Ela riu e o som era perturbador vindo do meu próprio rosto. Que não sei nada. Ah, Mariana, eu sei mais sobre Júlio do que você soube em 35 anos de casamento. Sei sobre as contas ocultas, os arquivos criptografados, as reuniões secretas. Sei sobre o que ele descobriu e o que tentou fazer com essa informação. Você está mentindo. Júlio era contador, trabalhava com números, com empresas corruptas, interrompeu ela, com políticos sujos, com gente muito poderosa que movimentava dinheiro de formas muito ilegais. E seu querido Júlio, o contador honesto e trabalhador, decidiu que tinha que fazer a coisa certa. Decidiu coletar provas, documentar tudo, preparar-se para expor essas pessoas. Deixei-me deslizar pela parede até ficar sentada no chão, ainda segurando a faca. Isso não podia ser real. Júlio nunca tinha me mencionado nada disso. Por que ele faria isso? Por que arriscaria tudo? Porque ele era um idiota nobre, disse ela com desdém. Porque ele acreditava na justiça e em fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse colocar a família em perigo. E olhe para ele agora. 5 anos morto, e você aqui, pagando pelas decisões dele. A morte dele foi um infarto. O médico confirmou. Ela me olhou com algo parecido com pena. Você é ingênua mesmo. Homens de 58 anos em perfeito estado de saúde não sofrem infartos fulminantes do nada, especialmente quando estão prestes a entregar evidências incriminatórias às autoridades. As palavras me atingiram como socos. Não podia ser verdade. Não podia ser que Júlio tivesse sido assassinado, e eu nunca soube. Não podia ser que durante todo esse tempo... Por que agora? Perguntei, as lágrimas começando a rolar pelo meu rosto. Por que depois de 5 anos eles vêm atrás de mim? Por que encontramos algo? Um rastro que Júlio deixou. Uma pista que sugere que ele não levou toda a evidência para o túmulo. Que ele deixou uma cópia de segurança. E acreditamos que você sabe onde ela está. Eu não sei de nada, eu juro.
Não sei nada sobre nenhuma evidência. Isso é o que você disse há 6 meses quando a interceptamos no banco. Lembra? Pedimos suas digitais para um novo cartão de segurança. Um procedimento completamente rotineiro. A lembrança voltou para mim com clareza aterrorizante. A funcionária do banco, insistente, mas amável. O scanner digital. A forma como ela me garantiu que era só para minha proteção. Foi você? Fui eu. Precisávamos das suas digitais para poder usá-las hoje. Para fazer com que o roubo do centro comunitário parecesse sua culpa, para ter uma alavanca sobre você, para pressioná-la a cooperar. Mas eu não sei onde está essa evidência. Júlio nunca me disse nada. Ela se levantou da cadeira e se aproximou de mim, agachando-se para ficar na minha altura. A proximidade dela me revirava o estômago. Então você vai ter que se lembrar. Vai ter que pensar em cada conversa que tiveram em seus últimos dias. Cada comentário estranho, cada presente inesperado, cada lugar para onde ele te pediu para ir ou evitar. Porque ele te disse algo, Mariana. Ele te deixou algo. Homens como Júlio sempre deixam algo para proteger suas esposas. Lá fora, ouvi a voz de Sebastião gritando, ainda discutindo com o delegado. Quanto tempo mais ele conseguiria mantê-los ocupados? E se eu realmente não souber de nada? O que você vai fazer então? Ela se endireitou, me olhando de cima com expressão fria. Então, você vai para a prisão por roubo e falsificação de identidade. Tem suas digitais no caixa de doações, múltiplas testemunhas e gravações de vídeo que a mostram claramente na cena do crime. Vão te dar anos, Mariana. Anos presa, longe dos seus filhos, morrendo lentamente em uma cela. Você não pode fazer isso. Já está feito, a menos que você me dê o que eu quero. A porta da frente se abriu com um estrondo. Sebastião irrompeu na casa, seguido imediatamente pelo delegado Assis e o outro policial. Sebastião me viu no chão, viu a mulher parada na minha frente e seu rosto empalideceu. Afaste-se dela, ordenou Sebastião, sua voz cheia de uma autoridade que eu nunca tinha ouvido. A mulher se virou para eles, sem mostrar nenhum sinal de surpresa ou preocupação. Sebastião Xavier, faz anos, continua sendo o guardião leal, não é? Eu disse para se afastar. O delegado Assis olhava confuso entre a mulher e eu, notando pela primeira vez a similaridade impossível. Que diabos está acontecendo aqui? Sebastião se moveu rapidamente, colocando-se entre a mulher e eu, ajudando-me a levantar com sua mão livre. Na outra mão, ele segurava algo que fez meu coração parar. Um envelope amarelo, velho e desgastado. É hora de Mariana saber a verdade, disse Sebastião, olhando diretamente para a mulher. Toda a verdade. Júlio me fez prometer que a protegeria, que só contaria a ela se o perigo chegasse à sua porta. Bem, aqui está o perigo. Ele estendeu o envelope para mim. Eu o peguei com as mãos trêmulas. Na parte da frente, escrito com a letra inconfundível de Júlio, dizia: para Mariana. Abra-o somente com Sebastião. O que é isso? Sua resposta, respondeu Sebastião. E também a sua condenação, dependendo de como você decidir usá-lo. A mulher deu um passo em nossa direção, mas o delegado Assis finalmente reagiu, bloqueando seu caminho. Ninguém se mexe até que alguém me explique o que está acontecendo. Senhora Costa, ou quem quer que a senhora seja, fique onde está. Olhei para o envelope em minhas mãos, sentindo seu peso como se contivesse toda a vida que eu pensava conhecer e todas as mentiras que a sustentavam. Júlio tinha sabido que isso aconteceria um dia e tinha me deixado algo importante o suficiente para que pessoas perigosas viessem buscá-lo 5 anos depois. Abra, Mariana, urgiu Sebastião. É tempo de você saber quem era realmente o seu marido e quem é você, agora que ele não está mais aqui para te proteger. Com dedos trêmulos, comecei a abrir o envelope, sabendo que o que eu encontrasse dentro mudaria tudo para sempre. O envelope continha uma carta dobrada em 3 partes, escrita à mão com a letra cuidadosa de Júlio. Só de vê-la, eu senti a presença dele, como se estivesse ali comigo, tentando me explicar algo que nunca teve coragem de me dizer em vida. Com as mãos trêmulas, comecei a ler enquanto todos na cozinha esperavam em silêncio. Minha querida Mariana, se você está lendo isto, significa que o perigo que tanto temi finalmente chegou. Significa que não estou mais aqui para te proteger e que Sebastião cumpriu sua promessa de cuidar de você quando eu não pudesse. Perdoe-me pelas mentiras.
Perdoe-me por construir nossa vida sobre segredos que você nunca deveria carregar. Mas entenda que cada decisão que tomei foi para manter você e nossos filhos a salvo. Tive que parar, as lágrimas fazendo com que as palavras ficassem borradas. Sebastião colocou uma mão no meu ombro, me dando força para continuar. Durante 20 anos, trabalhei como contador para empresas legítimas, mas há 8 anos, um dos meus clientes me pediu para revisar certas contas de uma construtora. O que encontrei foi muito maior do que eu imaginava. Um esquema massivo de lavagem de dinheiro que envolvia políticos de alto nível, juízes, empresários influentes. Eles estavam movimentando milhões de reais através de projetos falsos, contratos inflacionados, fundos públicos desviados. Minha respiração falhou. Júlio tinha descoberto uma rede de corrupção. Por que ele nunca me disse? No começo, tentei ignorar. Mariana, eu quis fingir que não tinha visto nada, mas não consegui. Não conseguia dormir, sabendo que essas pessoas estavam roubando dinheiro que deveria ir para hospitais, escolas, programas sociais, dinheiro que poderia ter salvado vidas. Então comecei a guardar cópias, documentos, transferências, e-mails, tudo o que provava a culpa deles. A mulher com meu rosto soltou uma risada amarga de onde o delegado a mantinha vigiada. Seu nobre marido, tão corajoso, tão estúpido. Sebastião lançou-lhe um olhar assassino, mas não disse nada. Eu continuei a ler, entrei em contato com um jornalista investigativo chamado Alexandre Brandão. Planejávamos tornar pública toda a informação, mas alguém nos descobriu. Alexandre morreu em um suposto acidente de carro 2 semanas antes de publicarmos. Foi então que eu soube que viriam atrás de mim também. Então, tomei precauções, escondi toda a evidência em um lugar seguro. Um lugar que só você poderia encontrar, Mariana, porque está conectado com uma lembrança que só nós compartilhamos. Meu coração batia forte. Que lembrança? Do que ele estava falando? Lembre-se do nosso 25º aniversário, a viagem que fizemos, o lugar onde renovamos nossos votos, a pequena caixa que enterramos debaixo daquela árvore com nossas promessas escritas dentro. Aí está tudo, meu amor. Cada documento, cada prova, cada nome estão esperando por alguém corajoso o suficiente para usá-los. A carta continuava, mas minhas mãos tremiam tanto que Sebastião teve que segurá-la para que eu pudesse continuar lendo. Sebastião sabe de tudo. Ele foi meu confidente, meu protetor. Pedi a ele que cuidasse de você à distância, que nunca lhe dissesse nada, a menos que o perigo fosse iminente. Confie nele como eu confiei. E perdoe-me, Mariana. Perdoe-me por te deixar sozinha com este peso. Mas se você está lendo isto, é porque agora tem uma decisão a tomar. Você pode entregar a evidência e completar o que eu comecei, arriscando sua própria segurança. Ou pode destruí-la e viver o resto da sua vida em paz, embora essa paz seja construída sobre o silêncio. Não a julgarei por qualquer decisão que tome. Apenas saiba que eu a amo, que sempre a amei e que meu maior arrependimento é não poder estar aí para enfrentar isso com você. Você e eu, sempre. Júlio. Deixei a carta cair, sentindo como se tivessem arrancado meu coração do peito. Todo esse tempo. 5 anos acreditando que tinha conhecido meu marido, quando na verdade eu tinha estado vivendo com um estranho. Um estranho corajoso e tolo que tinha decidido enfrentar pessoas poderosas sem sequer me contar. Nosso aniversário de 25 anos. Sussurrei. Fomos para o sítio nas montanhas, a 2 horas daqui. Sebastião assentiu lentamente. A chácara que alugaram por 1 semana, onde renovaram seus votos debaixo daquele carvalho velho. As lembranças voltaram com clareza dolorosa. Tinha sido um dos momentos mais bonitos do nosso casamento. Júlio tinha organizado tudo. A chácara pequena, mas aconchegante. A cerimônia privada, só nós 2. A árvore sob a qual prometemos nos amar por mais 25 anos. Tínhamos escrito nossas promessas em papéis e as enterramos em uma pequena caixa de metal ao pé da árvore, dizendo que um dia voltaríamos para buscá-las. Nunca voltamos. 2 anos depois, Júlio estava morto. Lá estão os documentos, eu disse, mais para mim mesma do que para os outros, enterrados debaixo da árvore. A mulher com meu rosto avançou, mas o delegado Assis a deteve com firmeza. Quem é a senhora? Perguntou ele. E não minta, porque já estou farto deste circo. Ela olhou para ele com desprezo.
Sou alguém contratada para recuperar algo que não pertence a esta família. Algo que o Sr. Costa roubou de pessoas muito importantes. Ele não roubou nada, retruquei encontrando minha voz. Ele documentou crimes. Há uma diferença. Uma diferença que custou a vida dele, respondeu ela friamente, e que pode custar a sua se você não for inteligente. Sebastião se interpôs entre nós, seu corpo tenso como uma mola. Você não vai tocar nela. Júlio me fez prometer e eu vou cumprir minha palavra até meu último suspiro. O delegado Assis passou a mão pelo rosto, claramente tentando processar toda a informação. Isto está completamente fora da minha jurisdição. Estamos falando de conspiração, corrupção política, possível homicídio. Preciso ligar para meus superiores. Não, Ni, disse Sebastião com urgência. O senhor não sabe em quem pode confiar. Se essas pessoas têm o poder que Júlio documentou, então tem gente em toda parte. Policiais, juízes, promotores. Uma ligação para o lugar errado e Mariana estará morta antes do amanhecer. As palavras caíram sobre mim como água gelada. Morta. Eu estava realmente em tanto perigo? Então, o que o senhor sugere que eu faça? Perguntou o delegado. E pela primeira vez ouvi incerteza em sua voz. Deixe-nos ir, respondeu Sebastião. Deixe-nos chegar àquela chácara, recuperar os documentos e então os entregaremos às autoridades corretas. Há alguém de fora do sistema local. Alguém federal. A mulher riu. Você realmente acha que vão chegar àquela chácara? Meus empregadores têm olhos em toda parte. Antes que cruzem os limites da cidade, já haverá gente esperando por eles. Então, morreremos tentando, disse Sebastião com uma determinação que me assustou. Mas não vamos entregar esses documentos para vocês destruírem. O delegado Assis olhou para Sebastião e para mim, depois para a mulher, claramente dividido entre seu dever e o que era certo. Se eu os deixar ir, estou arriscando minha carreira, possivelmente minha vida. E se não o fizer, eu disse, encontrando finalmente minha própria determinação, estará permitindo que gente corrupta continue roubando e matando sem consequências. Meu marido morreu tentando fazer a coisa certa. Eu não vou deixar que o sacrifício dele seja em vão. Houve um longo silêncio. Lá fora, o outro policial bateu na porta perguntando se estava tudo bem. O delegado Assis o ignorou, sua mente claramente trabalhando a toda velocidade. Finalmente, suspirou profundamente. Vocês têm 2 horas de vantagem. Depois disso, eu tenho que reportar. E que Deus nos ajude a todos. Sebastião me agarrou pelo braço e me tirou da casa pela porta dos fundos, enquanto o delegado Assis ficava para trás, bloqueando o caminho da mulher. Eu podia ouvi-la gritando, ameaçando, mas suas palavras se desvaneceram enquanto corríamos pelo quintal lateral em direção ao carro de Sebastião, estacionado na rua. Entra! Rápido! Ordenou ele, abrindo a porta do passageiro. Joguei-me para dentro e ele arrancou antes que eu sequer terminasse de fechar a porta. Os pneus cantaram no asfalto enquanto ele acelerava pela rua residencial. Meu coração batia tão forte que pensei que sairia do meu peito. Olhei pelo espelho lateral e vi o delegado Assis saindo da minha casa, falando urgentemente pelo rádio. A mulher com o meu rosto apareceu atrás dele, sua expressão cheia de fúria. Você realmente acha que vamos chegar àquela chácara? Perguntei, minha voz falhando. Ela disse que eles têm gente por toda parte. Temos que tentar, respondeu Sebastião, seus olhos fixos na estrada enquanto ele fazia uma curva em alta velocidade. Júlio não morreu para que esses documentos ficassem enterrados para sempre. Saímos do bairro e entramos na estrada principal. Sebastião dirigia de forma errática, mudando de faixa constantemente, pegando saídas inesperadas para ter certeza de que ninguém nos seguia. Como você conheceu Júlio de verdade? Perguntei, precisando entender. Você disse que ele te contou tudo. Por que ele confiou em você? Sebastião manteve os olhos na estrada, mas vi sua mandíbula se tensionar. Porque eu também trabalhava nas sombras. 15 anos atrás, eu era investigador particular. Me especializei em casos de fraude corporativa. Júlio me contratou quando começou a suspeitar que algo estava errado com os clientes dele. O que descobrimos juntos foi muito pior do que qualquer um de nós imaginava. Por que você nunca me disse? Todos esses anos morando a 3 casas de distância, me ajudando com o jardim, tomando café comigo. Foi tudo uma mentira? Não foi mentira, disse ele com firmeza. Meu carinho por você é real, Mariana, mas eu tinha ordens de Júlio.
Eu só devia te revelar a verdade se sua vida estivesse em perigo. E até hoje não estava. Como você soube que hoje era o dia? Porque faz meses que vejo movimentos estranhos. Carros desconhecidos na vizinhança, gente vigiando sua casa. Alguém vasculhou seu lixo na semana passada. Eu sabia que estavam se preparando para algo. Quando interceptei uma conversa nesta madrugada, soube que era hoje. Por isso fui te avisar. Ele pegou outra saída da estrada e entramos em uma rodovia secundária menos movimentada. A paisagem urbana começou a dar lugar a colinas e árvores. A chácara ficava nas montanhas, longe da cidade, em um lugar remoto que Júlio tinha escolhido justamente por sua privacidade. Quanto falta? Perguntei. 1h30, se ninguém nos parar. Mas não podemos pegar a rota direta. Vou dar voltas, usar caminhos secundários. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Olhei pelo espelho retrovisor. Por enquanto, a estrada atrás de nós estava vazia, mas eu sabia que não duraria. Aquela mulher, quem quer que fosse, não desistiria tão facilmente. Quem é ela? Perguntei. Como é possível que ela se pareça tanto comigo? Sebastião trocou a marcha enquanto subíamos uma colina íngreme. Ela se chama Yolanda, é uma especialista. Essas organizações criminosas as usam para se infiltrar, para suplantar identidades. Eles aperfeiçoaram técnicas de maquiagem protética, cirurgia menor, treinamento de voz. Provavelmente ela tem te estudado durante meses. Cada gesto, cada expressão, cada forma de se mover. A ideia revirou meu estômago. Alguém tinha estado me observando, me analisando, preparando-se para se tornar eu. E o delegado Assis? Você acha que ele realmente vai nos dar 2 horas? Espero que sim. Parecia um homem honesto em um sistema corrupto. Mas não podemos confiar em ninguém, exceto em nós mesmos. Continuamos dirigindo em silêncio por vários minutos. A paisagem ficava cada vez mais verde, mais selvagem. Passamos por pequenos povoados onde a vida parecia se mover mais devagar, onde as pessoas não sabiam nada sobre conspirações, documentos escondidos ou mulheres que roubavam identidades. Você se arrependeu alguma vez? Perguntei de repente. De ter ajudado Júlio? Se você não tivesse feito, talvez ele ainda estivesse vivo. Sebastião apertou o volante com força. Todos os dias. Mas também sei que Júlio teria feito o mesmo, comigo ou sem a minha ajuda. Ele era um homem de princípios. Não podia ficar de braços cruzados enquanto via tanta corrupção. E me deixou sozinha. Me deixou com este fardo. Ele te deixou a verdade e a escolha do que fazer com ela. Chegamos até um pequeno vilarejo montanhoso e Sebastião parou em um posto de gasolina. Precisávamos de combustível e também era uma oportunidade para verificar se alguém nos seguia. Fique no carro, disse ele. Mantenha a cabeça baixa. Enquanto ele enchia o tanque, olhei ao redor nervosamente. Havia poucas pessoas. Um caminhoneiro velho tomando café, uma família com crianças comprando lanches. Tudo parecia normal. Sebastião pagou rapidamente e voltou para o carro, mas antes de arrancar, olhou para o telefone e seu rosto empalideceu. O que houve? Ele me mostrou a tela. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Continha apenas uma fotografia. O sítio nas montanhas. Nossa chácara. E abaixo, uma mensagem curta. Estamos esperando por vocês. Meu sangue congelou. Eles já sabiam para onde estávamos indo. Como era possível? Eles devem ter rastreado meu telefone, disse Sebastião, desligando-o imediatamente e tirando a bateria. Ou o seu, me dê seu celular. Passei meu telefone para ele, e ele fez o mesmo, arrancando a bateria e jogando ambos os telefones em uma lixeira próxima. Sem telefones, não podemos pedir ajuda se algo der errado, eu disse. Mas também não podem nos rastrear, é uma troca necessária. Ele ligou o carro de novo, mas agora sua expressão era muito mais sombria. Se eles já estão na chácara, o que fazemos? Não podemos simplesmente aparecer lá. Sebastião dirigiu em silêncio por 1 minuto, pensando. Depois, pegou um desvio para uma estrada de terra que se embrenhava na mata. Eu conheço outro caminho para chegar, uma trilha que os caçadores usavam anos atrás. Vai nos deixar na parte de trás da propriedade. Poderemos nos aproximar sem sermos vistos. E se não funcionar? Então improvisamos. Mas não vamos desistir, Mariana. Não depois de chegarmos tão longe. A estrada de terra era irregular e cheia de buracos. O carro de Sebastião protestava a cada obstáculo.
Mas ele seguia em frente, entrando cada vez mais na mata. A luz do sol mal se filtrava entre as copas das árvores, criando sombras longas e ameaçadoras. "Quando foi a última vez que você veio por aqui?" perguntei, agarrando-me ao assento enquanto o carro pulava sobre uma pedra. "Há anos, eu costumava vir caçar com meu pai. Espero que a trilha ainda seja transitável." Não parecia muito transitável, mas Sebastião se recusava a parar. Finalmente, depois de 20 minutos tortuosos, chegamos a uma pequena clareira. Ele estacionou o carro atrás de arbustos densos, escondendo-o o melhor que pôde. "Daqui, vamos a pé. São uns 20 minutos de caminhada até a chácara." Saímos do carro e o silêncio da mata nos envolveu. Só se ouvia o vento entre as folhas e o canto distante de alguns pássaros. Sebastião abriu o porta-malas e tirou uma mochila pequena que continha lanternas, água e algo que fez meu coração parar. Uma arma. "Você realmente acha que será necessário?" perguntei, apontando para a pistola que ele guardava no cinto. "Espero que não, mas Júlio me fez prometer que te protegeria, não importa o quê. E eu vou cumprir essa promessa." Começamos a caminhar pela trilha mal visível entre as árvores. Cada passo me afastava mais do mundo que eu conhecia e me aproximava mais de um futuro incerto. Eu carregava comigo a carta de Júlio, dobrada cuidadosamente no meu bolso. As palavras dele ressoavam na minha mente. "Você tem uma decisão a tomar." Mas eu realmente tinha escolha? Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de saber que meu marido tinha sido assassinado, que eu tinha passado 5 anos vivendo na ignorância, eu podia simplesmente dar as costas? Não, não mais. Júlio tinha começado aquilo, mas eu ia terminar. "Ali está", sussurrou Sebastião, apontando entre as árvores. Eu podia ver a chácara à distância, e assim como a mensagem havia avisado, havia 2 carros estacionados lá fora. Não estávamos sozinhos. Nós nos abaixamos atrás de um tronco caído, observando a chácara de nossa posição oculta. Os 2 carros estacionados eram SUVs pretos com vidros escuros. Eu não podia ver quantas pessoas havia dentro da chácara, mas sabia que não estavam lá para nos dar as boas-vindas. "A árvore fica do outro lado", sussurrei para Sebastião, atrás da chácara, perto do pequeno riacho. Ele estudou o terreno, calculando distâncias e ângulos. "Se nos movermos pela esquerda, seguindo a linha das árvores, podemos chegar sem sermos vistos das janelas, mas temos que ser silenciosos. Um único ruído e saberão que estamos aqui." "E se eles já souberem? Se estiverem esperando exatamente que façamos isso? É um risco que temos que correr." Começamos a nos mover lentamente, agachados, usando as árvores e arbustos como cobertura. Cada galho que rangia sob nossos pés me fazia prender a respiração. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que podiam ouvi-lo da chácara. Levou quase 10 minutos para percorrer o que normalmente teria sido um trajeto de 2 minutos. Mas finalmente chegamos à parte de trás da propriedade e ali estava ele. O carvalho velho sob o qual Júlio e eu tínhamos renovado nossos votos 25 anos atrás. Parecia mais velho agora, mais retorcido, mas ainda majestoso. Suas raízes se estendiam pelo chão como veias antigas. Em algum lugar sob essas raízes estava a caixa que tínhamos enterrado. A caixa que agora continha muito mais do que nossas promessas de amor. "Você se lembra exatamente onde enterraram?" perguntou Sebastião, em voz mal audível. Fechei os olhos tentando me lembrar. Tínhamos ficado parados em frente à árvore. Júlio cavando com uma pequena pá. Eu segurava a caixa de metal. Ele tinha escolhido um lugar entre 2 raízes grandes, do lado que dava para o riacho. "Ali", apontei, entre aquelas 2 raízes. Sebastião tirou uma pequena pá dobrável de sua mochila e começou a cavar cuidadosamente, tentando fazer o menor ruído possível. A terra estava mais compacta do que esperávamos. Anos de chuva e crescimento de raízes tinham selado o lugar como um túmulo. Cada movimento da pá me deixava mais nervosa. Quanto tempo passaria antes que alguém saísse da chácara? Antes que nos descobrissem? Depois do que pareceu uma eternidade, a pá de Sebastião atingiu algo metálico. Ambos ficamos gelados, ouvindo se alguém tinha escutado o som. Nada, só o sussurro do vento e o murmúrio do riacho próximo. Sebastião removeu a terra com as mãos, revelando lentamente uma caixa de metal enferrujada.
Era maior do que eu me lembrava. Júlio tinha substituído nossa pequena caixa de promessas por algo muito mais substancial. Ele atirou do buraco com cuidado. Estava selada com uma fechadura de combinação. Sebastião olhou para mim. Você tem ideia de qual poderia ser a combinação? Pensei rapidamente. Júlio sempre usava datas significativas para suas senhas e combinações. Nossa data de casamento, os aniversários dos filhos. Mas isso era diferente. Isso era algo que só eu deveria ser capaz de abrir. Então, eu soube. A data do nosso 25º aniversário, quando enterramos a caixa original. 27/08/97. Girei a roleta com dedos trêmulos. 27 de agosto de 97. A fechadura clicou e se abriu. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Pastas cheias de papéis, pendrives, discos rígidos externos. Júlio tinha documentado tudo meticulosamente. Nomes, datas, quantias, transferências bancárias. Era uma enciclopédia completa de corrupção. Meu Deus! Sussurrou Sebastião, folheando rapidamente alguns papéis. Isso é maior do que pensávamos. Há políticos em nível nacional aqui. Juízes do Supremo Tribunal, empresários que controlam indústrias inteiras. Quanto dinheiro? Perguntei. Centenas de milhões de reais, talvez mais. Décadas de roubo sistemático do dinheiro público. De repente, ouvimos vozes. Vinham da chácara. Sebastião fechou rapidamente a caixa e a colocou em sua mochila. Temos que ir agora. Começamos a recuar em direção à linha de árvores, mas então a porta dos fundos da chácara se abriu. 2 homens saíram, ambos armados, começando a percorrer o perímetro. Não nos movamos, sussurrou Sebastião. Se nos movermos, eles vão nos ver. Ficamos congelados atrás de um arbusto denso, mal respirando. Um dos homens caminhava diretamente em nossa direção. 30 metros. 20. 10. Sebastião colocou a mão sobre a pistola em seu cinto. Eu fechei os olhos, rezando em silêncio. O homem parou a apenas 5 metros de nossa posição. Tirou um cigarro e o acendeu, olhando em direção à mata. Por um momento terrível, pensei que ele tinha nos visto, mas então seu rádio crepitou. Há algo por aí atrás? Era a voz de Yolanda, a mulher com meu rosto. Nada, só árvores. Talvez não venham, afinal. Eles virão. Não tem outra opção. Mantenha os olhos abertos. O homem deu outra tragada no cigarro, jogou a bituca fora e voltou para a chácara. Sebastião e eu esperamos mais 30 segundos antes de ousarmos nos mover. Vamos, sussurrou ele, lento e silencioso. Começamos a recuar, passo a passo, nos afastando da chácara. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Eles controlariam todos os caminhos de saída. Estariam nos esperando. Sebastião, sussurrei quando estávamos longe o suficiente. Não podemos simplesmente ir embora. Vão nos seguir. Vão nos perseguir até conseguir esses documentos. Eu sei, por isso não vamos fugir. Ele olhou para mim com uma determinação que me assustou. Vamos terminar isso aqui e agora. Júlio tinha contatos. Pessoas em quem confiava. Antes de jogar os telefones fora, ele enviou uma mensagem para um deles. Um procurador federal que Júlio conhecia. Alguém que está fora do sistema corrupto. Eu dei a ele estas coordenadas. Ele deve estar chegando com reforços em menos de 30 minutos. 30 minutos, Sebastião! Não podemos resistir 30 minutos contra gente armada. Não temos que resistir. Só temos que não ser encontrados. Voltamos para o carro, mas em vez de ir embora, Sebastião tirou mais coisas do porta-malas. Sinalizadores, uma corda, uma faca de caça. O que você está fazendo? Me preparando. Se nos encontrarem antes que os federais cheguem, preciso me certificar de que estes documentos não caiam em mãos erradas. Ele abriu a caixa novamente e tirou um dos pendrives. Ele o entregou para mim. Guarde isto. Se algo acontecer comigo, se nos separarem, você leva isto para as autoridades, entende? Não importa o que aconteça, este pendrive tem que chegar a salvo. Peguei o pequeno pendrive, sentindo-o pesado na minha mão, apesar de seu tamanho minúsculo. Neste pequeno objeto estava a vida e a morte de Júlio, seu legado, sua verdade. Sebastião, eu estou com medo. Ele colocou as mãos em meus ombros, olhando diretamente nos meus olhos. Mariana, seu marido me fez prometer que cuidaria de você, mas agora eu entendo que você não precisa que cuidem de você.
Você é mais forte do que pensa. Júlio sabia disso. Por isso, deixou isso para você, porque sabia que você teria a coragem de fazer a coisa certa quando chegasse a hora. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas eu as sequei com determinação. Ele estava certo. Eu não era mais a viúva assustada, escondida em sua casa. Eu não era mais a mulher que vivia na ignorância. Agora eu sabia a verdade. E a verdade exigia a ação. O que você precisa que eu faça? Preciso que você fique aqui, escondida. Se você ouvir tiros, se algo der errado, você pega este carro e dirige até o povoado mais próximo. Procura a Polícia Federal, não a local. Entrega o pendrive a eles e conta tudo. Promete? Eu assenti. Embora cada fibra do meu ser quisesse protestar, queria dizer a ele para não me deixar sozinha. E você? O que vai fazer? Sebastião sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de um homem que aceitou seu destino. Vou me certificar de que Júlio não morreu em vão. Vou cumprir a última promessa que fiz ao meu amigo. Antes que eu pudesse responder, ouvimos motores. Os SUVs pretos se afastavam da chácara, começando a varrer a área. Eles tinham nos descoberto, ou pelo menos sabiam que estávamos por perto. Sebastião me empurrou suavemente para o carro. Esconda-se e aconteça o que acontecer. Não saia até estar seguro. Sebastião, não! Mas ele já tinha ido, movendo-se entre as árvores com a mochila, contendo a caixa de documentos, levando-os para longe de mim, tornando-se a isca. Fiquei sozinha no carro com o pendrive apertado na minha mão, ouvindo os motores se aproximando. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Escondida no carro, agachada no banco de trás, eu ouvia os motores dos SUVs se movendo pela mata, as vozes gritando ordens, os passos correndo entre as árvores. E então, o som que eu mais temia. Tiros. 3 tiros rápidos, seguidos de silêncio. Depois, mais vozes, mais movimento. Eu apertava o pendrive contra meu peito, rezando para que Sebastião estivesse bem, mas sabendo em meu coração que ele tinha feito exatamente o que prometeu, sacrificar-se para me proteger. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Júlio tinha morrido por essa verdade, e agora Sebastião também. Quantas mais vidas custaria? Quando terminaria esse círculo de violência e segredos? Então, ouvi algo diferente. Sirenes, muitas sirenes, e o som inconfundível de helicópteros se aproximando. Os reforços de Sebastião tinham chegado. O que se seguiu foi caótico. Mais tiros, gritos, ordens amplificadas por megafones, exigindo que todos largassem as armas. Permaneci escondida, tremendo, sem ousar mover um músculo até que tudo ficasse em silêncio. Finalmente, alguém bateu na janela do carro. Era um homem com colete à prova de balas que dizia Polícia Federal, em letras grandes. Atrás dele, dezenas de agentes federais se moviam pela área, prendendo as pessoas que tinham estado nos caçando. Senhora Costa, sou o agente federal Bruno Torres. Sebastião Xavier nos contatou. Ele está a salvo. Está ferido, mas vai ficar bem. A onda de alívio que me atingiu quase me fez desmaiar. Saí do carro com as pernas trêmulas e o agente me segurou pelo braço. A senhora tem os documentos? Mostrei o pendrive. Ele o pegou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. Isto vai mudar muitas coisas, senhora. Muitas pessoas muito poderosas vão cair por causa do que seu marido documentou. Levaram-me até onde Sebastião estava sendo atendido por paramédicos. Ele tinha um ferimento de bala no ombro, mas estava consciente e sorrindo quando me viu. Conseguimos, disse ele com a voz fraca. Júlio estaria orgulhoso. Ajoelhei-me ao lado dele, pegando sua mão. Você é um tolo, você podia ter morrido. Mas não morri. E agora, a verdade vai vir à tona. Eu vi Yolanda sendo algemada e colocada em um dos veículos federais. Quando ela passou por mim, nossos olhares se encontraram. Não havia mais similaridade entre nós. Ela era apenas mais uma criminosa sendo levada à justiça. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Os documentos de Júlio desencadearam o maior escândalo de corrupção em décadas. 14 políticos de alto nível foram presos, incluindo 2 senadores e um governador. Juízes, empresários, funcionários públicos,
Todos caíram como peças de dominó. O esquema de lavagem de dinheiro tinha movimentado mais de 300 milhões de reais durante 20 anos. O nome de Júlio foi vingado. A mídia o chamou de herói, um contador corajoso que se atreveu a enfrentar o sistema corrupto. Sua morte foi oficialmente reclassificada como homicídio, e novas investigações foram abertas. Sebastião se recuperou de seu ferimento e foi reconhecido por sua bravura. O delegado Assis, que nos tinha dado aquelas 2 horas cruciais, foi promovido e colocado no comando de uma nova força-tarefa anticorrupção. Mas para mim, nada disso importava tanto quanto a verdade. Eu finalmente sabia quem meu marido tinha sido de verdade. Não o homem tranquilo que lia o jornal todas as manhãs, mas o herói silencioso que arriscou tudo para fazer a coisa certa. 3 meses depois, voltei ao sítio, desta vez sozinha, em um dia ensolarado e tranquilo. Caminhei até o carvalho velho e me sentei sob sua sombra, tocando a terra onde tínhamos enterrado nossas promessas tantos anos atrás. Tirei uma nova carta que eu tinha escrito, dobrada com cuidado. Nela, eu contava a Júlio tudo o que tinha acontecido, como eu tinha encontrado minha coragem, como eu tinha completado a missão dele. Eu dizia que o perdoava pelos segredos, que entendia por que ele tinha feito aquilo, e prometia que viveria o resto da minha vida honrando sua memória, não me escondendo do mundo, mas enfrentando-o com a mesma bravura que ele tinha mostrado. Cavei um pequeno buraco e enterrei a carta debaixo da árvore, junto com as cinzas do medo que eu tinha carregado durante tantos anos. Quando me levantei para ir embora, eu me sentia diferente. Eu não era mais a viúva frágil e assustada que tinha sido acordada por batidas desesperadas na porta. Eu era uma mulher que tinha enfrentado o perigo, que tinha descoberto verdades terríveis, que tinha arriscado a vida pela justiça. Eu era uma mulher que agora sabia que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena ser descoberta, porque a verdade é a única coisa que nos torna realmente livres. Dirigi de volta para casa enquanto o pôr-do-sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de cores laranjas e rosas. Andressa e Marcelo viriam me visitar naquele fim de semana. Tínhamos muito o que conversar, muitas coisas para curar, mas agora podíamos fazer isso com honestidade, sem segredos que nos separassem. Minha casa não se sentia mais como uma prisão. Se sentia como um lar, um lugar onde eu tinha amado, onde eu tinha perdido, onde eu tinha descoberto minha própria força. E todas as noites, antes de dormir, eu olhava para a fotografia de Júlio na minha mesa de cabeceira e sussurrava as mesmas palavras. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por acreditar que eu seria forte o suficiente. E obrigada por me amar o suficiente para me proteger, mesmo depois da sua morte. Porque no final, era isso que tudo tinha sido. Um último ato de amor de um homem que sabia que sua esposa tinha dentro de si a coragem para mudar o mundo, se lhe fosse dada a oportunidade de descobri-lo. E eu a tinha descoberto. A verdade tinha vindo à luz, a justiça tinha prevalecido. E eu tinha aprendido que nunca é tarde demais para se tornar a heroína da sua própria história. Naquela manhã, quando Sebastião bateu na minha porta às 6 da madrugada com seu aviso desesperado, eu era apenas uma mulher assustada. Mas ao final do dia, eu tinha me transformado em algo muito maior. Eu tinha me transformado em alguém que se recusou a viver na ignorância, que escolheu a verdade acima do conforto, que arriscou tudo para fazer a coisa certa. E essa, eu descobri, era a lição mais importante que Júlio tinha querido me ensinar. Não que eu devesse ser protegida do mundo, mas que eu tinha a força para enfrentá-lo. Agora, todas as manhãs, quando acordo, olho pela janela do meu quarto e vejo um novo dia cheio de possibilidades. Não tenho mais medo das sombras nem dos segredos, porque aprendi que a luz sempre encontra uma forma de brilhar, não importa o quanto tentem escondê-la. E essa luz agora vive em mim, me guiando para frente, lembrando-me de que sou mais forte do que jamais imaginei, que sou a guardiã do legado de Júlio, que sou uma sobrevivente, que sou uma lutadora, que sou Mariana Freitas da Costa, e minha história não termina aqui, apenas começa. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere.
Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho,